Galera, é o seguinte, eu tenho uma coisa pra te contar. Mesmo em 2024, o PS4 ainda vale a pena. Sim, todo mundo já sabe que o PS5 é o console da vez e que o PS4 já encerrou o ciclo de vida dele. Inclusive, todo mundo já sabe que o preço do PS5 também caiu quando a gente compara com como ele chegou no lançamento. Mas às vezes você só pode comprar o PS4. Então esse vídeo é pra você, porque acredite, comprar um PS4 hoje em dia não é nem de longe uma coisa ruim, muito menos um atraso, mesmo que ele seja um videogame de geração passada. O que acontece é que há alguns tempos atrás o PS4 começou a ser hipervalorizado, com preços que todos nós sabemos que não valiam a pena. Ele chegou a ficar mais caro do que quando ele estava no começo de vida dele, para se ter uma ideia. Só que a boa notícia é que ele voltou a ter um preço justo. E para te ajudar nisso, a Forte Games está por aqui hoje. Na Forte Games você encontra todo tipo de console com preços excelentes e com muitas facilidades de pagamento. Para quem gosta de console de mesa, aqui você encontra PS4, PS5 e os Xbox. Alguns já vêm até mesmo com jogos, o que ainda te ajuda a economizar. Mas se você prefere o mundo dos portáteis, o Nintendo Switch e o Steam Deck também estão por aqui. E olha, o melhor é que a loja ainda garante a sua compra com agilidade, qualidade e muita segurança. Além do frete expresso ser grátis, com prazo de até só 5 dias para o seu produto chegar, você também tem opções de desconto à vista ou até de parcelamento sem juros. E o melhor, a Forte Games, prezando pela sua segurança, te dá a opção de pagar com o Mercado Pago, o que faz com que ela só receba o pagamento depois de você ter recebido o seu produto. E você pode acompanhar todo o processo de envio com eles pelo WhatsApp. Sério, que loja tem esse cuidado com o cliente? Então não deixa de conferir a Forte Games para começar a sua jogatina. Links no comentário fixado e na descrição. Se a gente olhar para todo o histórico da Sony dentro do mundo dos videogames, uma coisa que é certa é que ela conseguiu atingir um feito inimaginável com o PlayStation 2 fazendo o básico, tendo um bom preço, ofertando boas funcionalidades, como foi o caso da possibilidade de reproduzir DVDs, o que fazia com que você tivesse praticamente 2 aparelhos em um, porque você não precisava comprar um aparelho de DVD, e por último, oferecendo bons jogos em grande quantidade. Ela não precisou de muito, só que o básico que ela fez foi um básico muito bem feito, então o sucesso veio. Por isso, dentro desse histórico, diria que o videogame dela que mais se aproximou do PS2 foi o PS4. Apesar dela dizer que a geração mais lucrativa atualmente é a geração do PS5, até agora ele nem de longe conseguiu os mesmos feitos que o PS4 conseguiu, pelo menos do ponto de vista de quem joga o videogame e não de quem vende, é claro. E esses feitos foram tão impressionantes por aqui que, em alguns casos, quando comparamos com o PS2, o PS4 teve mais maestria na execução. E verdade seja dita, superar a geração do PS2 é realmente difícil. Então, o que eu quero dizer com isso exatamente? Para começar, se você comprar o PS4 hoje em dia, eu preciso te dizer que você vai pegar o melhor cenário do console. Atualmente, além da gente encontrar o console com níveis de armazenamento bem altos para você armazenar os seus jogos, a gente ainda está falando de toda a biblioteca dele já estar disponível para você. Em outras palavras, tem muito jogo para ser jogado, e como se trata de um console muito falado, não é nada difícil achar esses jogos para ele. Só que existe algo que chama atenção no console hoje em dia, e é um fator fundamental na hora de considerar a compra de um PS4. Diferente do que a gente viveu no momento de transição do PS2 para o PS3, o PS4 injustificou a compra do PS5 durante muito mais tempo do que o PS2 fez com o PS3. Isso teve um impacto muito positivo na biblioteca do PlayStation 4. Quando o PS5 saiu, quem tinha o PS4 estava muito menos interessado na nova geração do que quando o PS3 chegou, ou seja, quando o PS3 estava chegando, ele conseguiu gerar mais ansiedade do que o PS5 fez. O PS4 manteve boas experiências em níveis visuais e técnicos por muito mais tempo desde a chegada da nova geração, e esse é o ponto. Esse, por exemplo, é o meu Horizon Forbidden West, um jogo que saiu para PS5 e PS4. A qualidade no PS4 é tão alta que eu decidi comprar essa versão só para ter a possibilidade de ver como ela se comporta na geração do PS4, ainda que eu tenha o PS5. E por incrível que pareça, eu terminei o jogo no PS4, mas nunca terminei o jogo no PS5, porque eu nunca vi necessidade de fazer isso porque a experiência no PS4 já tinha sido boa o suficiente. Por isso ainda não saiu o vídeo dele na nova geração, inclusive. Tudo isso só aconteceu porque Horizon é um título extremamente bonito no PS4 também. Ou seja, se no PS2 a gente encontrava muitos cross-gen de baixa qualidade para fazer o jogador ir para a geração seguinte, isso praticamente não aconteceu no PS4. Isso porque a gente está falando de um jogo de pouquíssimo tempo atrás. Horizon é de 2022, já tinha 2 anos que o PS5 tinha chegado, mas vejam assim, a qualidade desse jogo é absurda, mesmo em um console antigo. Não bastante, em 2023 a gente teve o lançamento de Resident Evil 4 Remake, que eu também peguei a versão de PS4 para ver como o console ia se desempenhar nela. E apesar de existirem diferenças mais expressivas
expressivas entre as versões por aqui, especialmente no desempenho, e no período em que o jogo foi lançado no PS4 ter sido mal otimizado nele, no fim das contas o jogo continua sendo um bom jogo para PlayStation 4 também, e entregando uma experiência relativamente consistente. Hoje em dia ele está muito melhor na 8ª geração depois de ter recebido diversos patches, e é importante dizer que todo esse cenário pode ser estendido para jogos como Resident Evil Village, que também chegou logo após o lançamento do PS5 e entregou resultados bem positivos no PS4, ou Assassin's Creed Valhalla, que me faz questionar até hoje como a Ubisoft conseguiu colocar mundos tão grandes na 8ª geração. Então, no fim das contas, o PS5 demorou muito tempo para começar a receber jogos só para ele, e nesse período o PS4 continuava a todo vapor recebendo jogos, como se ele fosse o único console da Sony. E sim, isso de fato fez a quantidade de títulos do console ficar maior, mas outro ponto que valorizou cada jogo que ele recebeu é o fato de que a princípio grande parte da biblioteca do PS5 foi formada por jogos de PS4, mas a diferença entre eles é mínima. Eu, por exemplo, comprei o Ghost of Tsushima no PS5 e posso garantir para cada um de vocês que mesmo no PS4, independentemente de ser o PS4 Slim ou o Pro, vocês vão ter uma experiência tão boa quanto no PS5, e não é exagero. Esse foi um dos jogos que veio com o subtítulo de Director's Cut no nome para poder justificar uma espécie de remasterização, se é que podemos chamar assim, mas acredite, nada justifica jogar essa versão se você já tem esse jogo no PS4, porque mesmo tendo sido lançado para PlayStation 5 também, a remasterização não precisou fazer muita coisa para poder justificar esse jogo como um jogo bonito. Ou seja, mesmo no PlayStation 4, a experiência é bonita o suficiente para você poder jogar nele e não precisar recomprar esse jogo no PlayStation 5. E digo que esses relançamentos valorizaram e que até vangloriaram o PS4, porque mostra como, assim como aconteceu no PS2, aqui os estúdios conseguiram fazer vários milagres e entregaram jogos com uma qualidade boa o suficiente para eles envelhecerem bem a ponto de não ser estranho relançar o mesmo jogo numa geração seguinte. Ou seja, os estúdios se aproveitaram do fato do PlayStation 4 receber jogos com muita qualidade e portaram esses jogos para o PlayStation 5 justamente por conta dessa alta qualidade. Não é estranho jogar esses jogos no PlayStation 5. Temos quase 10 anos desde o lançamento dos jogos da franquia Uncharted no PS4, por exemplo, e mesmo assim eles continuam sendo jogos extremamente impressionantes do ponto de vista técnico, ainda que a gente esteja falando deles em 2024. Por isso, são jogos que foram remasterizados para o PlayStation 5. Eles conseguem se manter muito bem em todos os sentidos possíveis. Ou seja, assim como o PS2 entregou jogos com visuais fantásticos e que envelheceram muito bem, o PS4 conseguiu replicar esses feitos numa escala maior. Mas isso não é tudo. A filosofia de como se desenvolver uma geração na época do PS4 parece ter sido tão inspirada no PS2 que usaram clássicos dele para fazer remakes e mostrar como o poder geracional evoluiu. O Shadow of the Colossus é um excelente exemplo disso no meio dos remakes. O jogo conseguiu capturar a magia do que a gente tinha no PS2, ao mesmo tempo em que modernizou os visuais da experiência. Se olharmos ainda nessa onda, a filosofia também foi aplicada até a remasters de jogos que estavam presos no PS3 e agora finalmente foram trazidos para cá. Não só a trilogia Uncharted passou a ser completamente jogável no PS4, com refinamentos de gráficos, resolução e performance, como também God of War 3 fez uma aparição majestosa no console a ponto de parecer ser uma experiência nativa do PlayStation 4 e não do PS3. E como são experiências do PS3 que também envelheceram muito bem, além do fato de muita gente não ter tido o PS3 na época para poder jogar, e sim, eu me incluo nisso, trazer esse tipo de remaster não só foi uma sacada de mestre da Sony, como também é uma oportunidade para quem não chegou a ter acesso a esse tipo de jogo por não ter tido o console, o que aumentou a biblioteca do PlayStation 4 e agregou valor para ela. O que eu tô querendo dizer então é que além de hoje em dia a gente ter a melhor versão do console disponível por conta do armazenamento de 1 TB, a gente também vai encontrar uma biblioteca extensa de jogos, e o número de jogos marcantes nesse console é um tanto absurdo. Me lembro até hoje como foi pegar no DualShock 4 pela primeira vez e sentir que eu tava numa nova geração há 10 anos atrás, quando joguei Infamous Second Son. O jogo é bonito mesmo para os padrões de hoje em dia e tem efeitos de partículas que poucos jogos conseguiram alcançar, mas para muito além disso, usar as funcionalidades do DualShock 4 como touch ou sensor de movimentos pela primeira vez foi algo inigualável. A gente se sente numa nova geração quando a gente faz isso pela primeira vez. Era uma verdadeira experiência como um todo. Ao menos para mim, mesmo que o DualSense do PS5 seja mais avançado em tecnologia, em nível de conforto o DualShock 4 é superior e acabou sendo mais marcante. E ver essas funções ou reparar que do alto-falante do controle também saía som foi inigualável na época. Mas olha que coisa, mesmo tendo tido tantas experiências, teve jogo que eu não cheguei a jogar no PS4. Acho que é por isso que eu vivo jogando ele com muita frequência. Não foi o meu caso, mas passem a reparar em quantas pessoas deixaram passar despercebido jogos como Far Cry Primal, mesmo ele sendo um ótimo
ótimo jogo. Esse daqui é um dos Far Cry mais diferentes da franquia, mas nem por isso ele é um Far Cry ruim. E mesmo assim, tenho certeza que muita gente não jogou ele. No meu caso, por exemplo, ainda não joguei títulos como Bloodborne, que todo mundo fala bem e tá na minha lista por um bom tempo pra ser jogado. É quase como uma meta de correção de caráter. Ou seja, se pra mim, que tenho o PS5, ainda tem um monte de jogos de PS4 que eu ainda não joguei, imaginem pra quem não tem o PS4. Por isso acreditem, se você só pode comprar o PS4, mesmo com o lançamento do PS5, ele ainda é uma boa compra. Mas se com tudo que eu disse você quer comprar um PS5, a gente vai precisar conversar um outro dia sobre esse assunto. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal, ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou tudo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.